Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs de Cristo. Que Deus convive dos joelhos vacilantes e une as mãos tremulas. Hoje eu sou saudados. Então eu salvo vocês com as palavras que a gente encontra em Lucas 24 e 32. Os discípulos de Emaús. É um texto que a gente vê todo ano. Disseram um a outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E não é assim com a gente também? Quando Deus fala com a gente por meio das suas Escrituras, na leitura da palavra, por meio de conversas que a gente tem com os nossos irmãos, os nossos familiares, nossos amigos, não é assim quando a gente canta um louvor, um hino para Ele, a qual a gente coloca o nosso espírito nele? Então, eu me coloco também no lugar desses discípulos e falo assim: quando Deus fala comigo, me arde o coração. E eu creio que com vocês também é assim. Quando Deus fala conosco, Ele faz com que o nosso coração arda, para que a gente sinta que Ele está aqui também. Então, essa é a minha reflexão e a minha saudação para vocês. Que Deus faça arder o coração de vocês quando Ele se mostrar, por meio de leituras bíblicas, por meio de conversas, por meio de louvores. Falando em louvores, então, que a gente possa cantar o louvor, damos graças. Graças
nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente entre nós. Aqui estamos reunidos e reunidas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que se doou por cada um de nós, o Deus que nos chama a entoar louvores ao seu nome, o Deus que nos conduz a agir de forma misericordiosa com as pessoas. E Ele faz isso justamente porque Ele também é um Deus que age com misericórdia para conosco. Se não fosse as suas misericórdias, nem estaríamos aqui nessa manhã. Misericórdias que nos tira da cama, nos dá fôlego de vida. Misericórdias que nos dá força, trabalho, oportunidade, alimento. Que essa misericórdia do Senhor também faça fluir nas nossas vidas ações de misericórdia para com os outros. E que, acima de tudo, possamos reconhecer que isso tudo acontece porque um alto preço foi pago. E assim também podemos cantar: eu sei que foi pago um alto preço para que pudéssemos estar aqui como família, como corpo de Cristo, como irmãos. Louvemos a Deus. Possamos nos achegar diante de Deus por meio de uma oração muito sincera. Você já falou com Deus hoje? Já tirou um tempinho para Ele hoje? Ontem, com um grupo de jovens, falamos sobre tempo de qualidade. Dedicamos tempo de qualidade com as pessoas, mas às vezes esquecemos de dedicar tempo de qualidade para Deus. E como fazemos isso? Por meio de oração, por meio da leitura da palavra, por meio de louvores. Deus é um Deus relacional.
e Ele deseja se relacionar conosco. Que possamos, nesse momento, confessar a nossa culpa diante dEle e também agradecer a Ele pelas boas dádivas que Ele nos dá diariamente. Oremos. Querido Deus e amado Pai, somos gratas pelo novo dia. Gratos por esse tempo gostoso, frio, aconchegante. Gratos, Deus, por estarmos aqui na Tua presença, entoando louvores ao Teu nome. Gratos porque o Teu Santo Espírito Santo que habita em nós, nos faz louvar, nos achegarmos na Tua presença, Deus, confessando a nossa culpa, confessando o nosso egoísmo, confessando, Deus, que recebemos tantas dádivas de Ti, que as Tuas misericórdias são presentes em nossa vida, mas não conseguimos exercer essas mesmas misericórdias para com as pessoas que estão à nossa volta. Nos perdoa por isso, Senhor, por termos um coração tão endurecido, por termos, Deus, uma mente maldosa e por sair da nossa boca palavras tão ofensivas. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos a sensibilidade de ver e se compadecer da dor dos outros. Ó Espírito Santo de Deus, que assim como as Tuas misericórdias nos acolhem, que possamos também acolher tantas vidas que necessitam das nossas misericórdias e perdão. Que diante do Teu perdão, Deus amado, possamos perdoar, acolher e amar pessoas. Perdoa-nos e permite-nos, ó Deus, andar por um caminho diferente daquele que temos andado. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus e pedimos, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Teu povo. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares, convido a cantarmos, tem misericórdia. Clamamos a Deus por Sua misericórdia. E nós temos misericórdia das pessoas? Ainda bem, meus queridos irmãos, que Deus, Ele é justo. E se formos misericordiosos com outros, Ele também terá misericórdia de nós. Ele nos diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Palavras que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 14 e 15. A palavra misericórdia é formada por duas palavras latinas. Miser, de miserável, cordis,
coração. Misericórdia significa ter o coração sensível para a pessoa necessitada, vítima da miséria. O coração sensível leva à ação, leva ao perdão. Deus age em favor da pessoa em situação de miséria. Assim sabemos que a misericórdia é elemento indispensável da fé cristã. E a falta de misericórdia é sinal de que a fé desapareceu. É sinal de que estamos distante daquele que nos chama pela sua graça. Cantemos pedindo a Deus que desperte em nós um coração sensível, disposto a agir. Clamemos a Deus, dar-nos, Senhor, olhos claros, para que possamos ver o irmão. Eu vou pedir que o Lauro leia conosco o Salmo 30 e peço que a comunidade também abra suas Bíblias para acompanhar a leitura. Salmo 30, Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu louvor dura a vida inteira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor,
fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Obrigada, Lauro. Que salmo lindo, né? O Salmo 30, eu acredito que tem acompanhado a cada um de nós, principalmente o versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes usamos esse versículo quando estamos passando por momentos difíceis? E se usamos é porque cremos na misericórdia de Deus. E se usamos, se compartilhamos esse versículo com as pessoas, é porque de fato acreditamos que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso, assim como Davi, só temos a declarar: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Assim seja com cada um de nós. Amém. Convido, assim como estamos, a termos um momento de oração. Querido Deus, ó, como Tu és bom, e o nosso coração está cheio de alegria porque não precisamos viver uma vida sem esperança. Não precisamos, Deus amado, dormir e acreditando que o dia seguinte será tão igual ao que vivemos. A Tua palavra nos garante, Deus, que Tu és um Deus de misericórdia e que o Senhor sempre irá nos alcançar por amor a nós. E que possamos crer nessas palavras, Deus, e que para sempre, Senhor, independente da fase de vida que estamos vivendo, que possamos Te dar graças para todo sempre, na certeza de que o Senhor irá nos resgatar de onde estivermos. Guia as nossas vidas, Pai, e permite que o nosso coração reconheça diariamente a Tua grandeza. Segue falando aos nossos corações, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, a boa nova do Teu Evangelho. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Em preparação para a mensagem, convido a cantarmos Buscai Primeiro. Toda
nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo do 1 ao 6. Atos 9, os versículos do 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. O que vem com a palavra, a frase que vem na mente de vocês, sempre que vocês leem ou ouvem sobre a conversão de Saulo de Tarso? Ações de misericórdia. É essa frase que vem à minha mente sempre que eu ouço sobre a conversão de Saulo. Ações de misericórdia. Semana passada nós ouvimos sobre o ceticismo de Tomé, sobre as dificuldades que temos encontrado para comunicar a fé cristã na era do ceticismo. A história de Saulo seria algo que possivelmente não acreditaríamos que ele seria transformado. A história de Saulo possivelmente deixou muitas pessoas céticas. Mas, apesar das dificuldades que nós encontramos, pela fé, podemos concordar que Deus é soberano na salvação da humanidade. As suas ações de misericórdias alcançam todas as pessoas. Ele é bom o tempo todo e age com misericórdia, apesar de nós. Ouso dizer que, apesar de sermos céticos com relação a algumas situações, com relação à transformação, à conversão de algumas pessoas, Deus sempre vai nos surpreender, resgatando-nos de nós mesmos, resgatando pessoas que já havíamos carimbado como não tem mais jeito. Algumas pessoas a gente faz isso, né? A gente carimba, diz assim, esse não tem o que fazer, só jogar fora e vamos para outro agora. Ainda bem que Deus não é assim, né? Senão nem estaríamos aqui. Certamente alguém nos carimbou também. Esse daí não tem jeito. Coisa boa que Deus resgatou a mim e a ti. E sabe o que é isso? Ações de misericórdia. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E Ele resgata pessoas que jamais acreditaríamos que seria possível. E Ele faz isso porque Ele é poderoso para transformar.
Diferente de nós, ele não desiste das pessoas, porque cada vida lhe é preciosa. Que coisa linda, né? Eu fico sempre muito alegre e o meu coração arde de alegria sempre que eu ouço a palavra de Deus. Arde de felicidade, porque ele transforma de verdade. Não é um conto, não são histórias, é fato. E o apóstolo Paulo está aqui para refrescar a nossa memória e trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. Apesar de toda a maldade humana, Deus continua revelando a sua graça. Deus continua revelando a sua misericórdia para bons e para maus, para justos e injustos, porque Ele não salva as pessoas pelos seus valores, ou por causa das boas obras que essas pessoas, que nós exercemos. Ele salva porque apesar de nós, apesar das nossas ações, Ele nos ama e se compadece da nossa condição de pessoas pecadoras. É exatamente isso que vemos acontecer na conversão de Saulo de Tarso, um cidadão romano, nascido na Cilícia. Como é do nosso conhecimento, Saulo de Tarso foi desde muito cedo estudar em Jerusalém, para ser acompanhado pelo rabino Gamaliel, líder dentre as autoridades do Sinédrio, reconhecido mestre e doutor da lei. Vivendo ali, sob a tutela de Gamaliel, Saulo tinha por fim missão tornar-se um grande líder do judaísmo. Ele era um homem culto. Paulo tinha uma personalidade muito forte. Uma pessoa de temperamento tipicamente colérico. E um homem muito influente para o povo. E esse homem culto, Saulo de Tarso, após a morte e ressurreição de Cristo, com o crescimento da igreja cristã, tornou-se o pior pesadelo dos crentes. Extremamente abalado com a notícia da ressurreição de Cristo, não apenas Saulo, mas todo o sinédrio judaico ficou abalado. E nesse momento, Saulo se levanta com muita força contra o cristianismo, transformando-se mais tarde no inimigo mais perigoso da fé cristã. Cético de que Cristo é o Filho de Deus, o Messias que veio ao mundo como cumprimento da promessa de Deus, ele devastou a igreja, levando homens e mulheres para lançá-los na prisão. O zelo pela lei judaica e pelas tradições do seu povo fez com que Saulo usasse de todo o seu conhecimento, de toda a sua força e influência para acabar com qualquer pessoa que professasse a sua fé no Cristo ressurreto. A Bíblia relata que em Jerusalém ele exterminava os discípulos de Cristo. Ele foi para os cristãos um verdadeiro terror. E após a morte de Estevão, com toda a perseguição envolvendo a igreja cristã, com medo do que pudesse lhes acontecer, muitos cristãos fugiram para Damasco, que fica localizado aproximadamente a 240 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Mas Saulo não estava disposto a desistir. No contexto da nossa leitura,
para dar continuidade à sua missão de acabar com a igreja cristã, ele dispõe-se a viajar para Damasco, na Síria, para trazer presos os cristãos de volta a Jerusalém. Não era fácil, queridos irmãos, manter a fé nesse contexto. Não era fácil manter a fé no Cristo ressurreto. E hoje, claro, hoje temos as nossas dificuldades cristãs. Mas hoje acreditamos que é difícil. Mas naquela época era muito pior. Pessoas perderam as suas vidas. Tiveram que abandonar casa, fugir, sem ter aonde repousar a cabeça. Era um grande desafio. Mas eu fico pensando, e talvez vocês também estejam pensando assim: o que leva alguém a ter tanto ódio no coração ao ponto de perseguir os cristãos em um lugar tão distante quanto Damasco? Ou melhor, o que somos capazes de fazer guiados pelas nossas convicções? Nós não somos muito diferentes de Saulo. Quando acreditamos em algo e não temos disposição em abrir mão, ofendemos, cortamos laços, matamos e morremos. Aqui está cheio de Saulo, né? Mas a ação de misericórdia de Deus se estende também a mim e a ti. Louvado seja o nosso Senhor por isso. A fé de Saulo e todo o conhecimento que ele tinha da lei judaica havia lhe deixado cego. Prepotente do jeito que era, ele pensava que conhecia Deus. Pensava que tudo que estava fazendo era para agradar a Deus. No entanto, nesse momento da sua vida, a fé que o guiava não passava de um conjunto de doutrinas. Apesar de todo o estudo que ele tinha, de todo o conhecimento, desconhecia que a verdadeira fé trata-se de um relacionamento com Jesus e não um relacionamento com doutrinas. Assim como muitas pessoas, ainda hoje, Saulo amava a doutrina mais do que amava a Deus. E pessoas que amam mais a doutrina do que amam a Deus, estão longe de amar a Jesus. Pessoas que amam mais a doutrina do que a Deus, desconhecem as boas novas da salvação. Mas o destino deste homem tão perverso, carimbado pela humanidade como alguém que não tinha mais jeito, estava prestes a mudar. No caminho para Damasco, algo que ele nem imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. A caminho de sua missão perversa, missão diabólica, Saulo é surpreendido com um encontro pessoal com Jesus. Ali ele foi colocado frente a frente com a verdade das boas novas. É por isso, meus queridos irmãos, que eu tenho convicção de que Saulo é fruto das ações de misericórdia de Deus, assim como nós estamos aqui hoje. Nós somos frutos das ações misericordiosas de Deus. Ninguém acreditava que ele pudesse ser transformado, e possivelmente também deva ter acontecido conosco. Mas Deus o transformou. Para os cristãos, aquele homem não tinha futuro, era um caso perdido,
que Deus o condenasse, pois não valia a pena gastar tempo com ele. Podemos imaginar que esse pudesse ser o pensamento de muitas pessoas. E dessa mesma forma, muitos de nós temos agido. Diariamente julgamos quem é ou não digno da misericórdia. Julgamos quem pode ou não ser transformado por Deus e receber uma nova oportunidade. Julgamos. Olha, se Deus transformou a mim e a ti, Ele pode transformar qualquer pessoa, né? Se Deus transformou a mim e a ti, é porque nada é impossível para Ele. Se Deus transformou Saulo, que matava, perseguia e se alegrava com a morte dos cristãos, Ele tem poder para transformar todas as pessoas. Não sejamos céticos quanto ao agir de Deus. Essas pessoas que talvez estejam carimbadas em nossas vidas como pessoas que não têm mais jeito, são essas que o Senhor deseja alcançar. Sejamos ponte para que essas pessoas, assim como Saulo, tenham um encontro pessoal com Jesus. Sejamos ponte para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e, assim como Saulo, sejam transformadas. O mundo precisa de transformação, não de julgamento. O mundo precisa de Cristo, não dos nossos dedos apontados. Que o Espírito Santo nos guie a sermos misericordiosos, assim como Deus é conosco. Amemos, perdoemos, acolhamos, oremos, sejamos canal de bênção na vida de tantas pessoas que nos perseguem, que perseguem a Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio será destinada para o Fundo de Trabalhos Diaconal. Que Deus possa abençoar as dádivas e também os doadores. E quem trouxe o quilo de alimento ou roupas para doar, também pode deixar na secretaria, o Rugat vai estar atendendo, recepcionando. E tudo que recebermos hoje, então, será doado para pessoas carentes e necessitadas. A oferta do último culto somou no valor de R$ 88 e contamos com a presença de 31 pessoas. O nosso próximo culto será no dia 8 de maio, domingo das mães, domingo da família. Não vem sozinho, não vem sozinha, traz a tua família junto, teus filhos, filhas, tua mãe. Traz as pessoas
que caminham contigo. Vamos todos juntos louvar e agradecer o nome de Deus, como família, como parte importante desse povo. As programações durante a semana estarão acontecendo normalmente, terças e quartas, reuniões do grupo de célula. Na quarta-feira também temos o encontro de mulheres da UASA. Na quinta, dia 5 de maio, teremos reunião do presbitério de forma presencial e todos que quiserem, todas que quiserem, podem participar. Então, participe conosco. Temos aniversariantes aqui? Temos, né? Então, queremos passar, acolher, desejar bênçãos, né, sobre a vida dos nossos aniversariantes da semana. Eu vou ler assim, porque de lá eu não consigo me enxergar. O Henrique, Dulcina, a Manu, a Manuela, a Patrícia também esteve de aniversário, o Sérgio, o Auri e o Marco Aquino, que estão fazendo então aniversário hoje, né? Então temos 2 aniversariantes da semana em nosso meio, e eu vou pedir para a Ingrid nos auxiliar na entrega, então, já que a nossa presidente hoje não conseguiu ver. Marmelada, né? Marmelada. Então vão receber um presente da nossa comunidade, né? Que essa xícara possa ser muito usada por vocês. E sempre que usarem, possa sentir-se abençoado pelo grande Deus que nos mantém diariamente. Parabéns, que Deus continue guiando a vida de vocês, continue guiando também os projetos, os planos. Vamos orar? Convido quem pode a se colocar de pé diante de Deus, colocar as nossas aflições, os nossos desejos e anseios, a certeza de que Ele nos acolhe os nossos clamores. Querido Deus e amado Pai, somos gratas por tão grande misericórdia que o Senhor exerce em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Agradecemos por o Senhor ter nos resgatado de um poço escuro e profundo, ter nos resgatado, Deus amado, da maldade que estávamos tão habituados a fazer. Hoje seguimos fazendo, mas reconhecemos o nosso pecado diante de Ti e a nossa carência do Teu perdão. Te agradecemos, Deus, porque o testemunho de Paulo, de Saulo, ele serve para nós como um guia. Ele serve, Deus amado, para nós como testemunho. Nós cremos, por isso falamos que Tu és poderoso e que a Tua misericórdia dura para sempre. Nós cremos, Deus, por isso clamamos. Resgata tantas vidas que, assim como Paulo, estão à toas pelo mundo, estão perdidas, estão vivendo em escuridão. Resgata, Espírito Santo de Deus, familiares, amigos que conhecemos e amamos, mas que vivem contrários à Tua vontade. Resgata corações maldosos, Deus, assim como o de Saulo, corações perversos que necessitam da Tua graça. Nós não podemos transformar. A psicologia não explica e nem pode transformar, muito menos a filosofia. Mas o Senhor pode, porque Tu és poderoso para gerar transformações em toda e qualquer vida. Por isso Te clamamos, Deus amado, faz aquilo que não temos a capacidade de fazer. Vai aonde não podemos ir, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, resgata esse mundo perdido, mundo de trevas. Resgata, Deus amado, e que essas pessoas possam servir a Ti. Que essas pessoas injustas e maldosas possam viver em um caminho de justiça. Te clamamos, Pai, também pelos doentes da nossa comunidade. Lembramos, Deus, do Marcos Kangberg. Também colocamos em Tuas mãos a vida da Dona Edith, Deus. Te clamamos que o Senhor siga cuidando dela e que ela possa, Deus, seguir experimentando do Teu cuidado.
Te agradecemos pela vida do Ronaldo, que está presente conosco, e que a recuperação dele, Deus amado, siga acontecendo como está, que dia a dia ele possa sentir-se melhor, Deus, mais forte e seguro. Te clamamos, Espírito Santo de Deus, pelas nossas vidas. Talvez muitos aqui não estejam doentes fisicamente, mas talvez estejam passando por alguma dificuldade em outras áreas de sua vida. Por isso te pedimos, Pai, toca, restaura, cura em nome de Jesus, que possamos experimentar do Teu poder em todas as áreas da nossa vida. E tudo mais que temos a colocar em Tuas mãos. Por fé e confiança, fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como estamos, queremos cantar Cuida Bem, Senhor. Estender também as nossas mãos, também para os nossos aniversariantes, desejando que o bondoso Deus cuide, proteja, surpreenda a cada um de nós, todos os dias. Abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que possamos exercer misericórdia, assim como Deus tem exercido conosco. Amém. Um abençoado domingo, uma ótima semana a todos nós.